Então, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, que eu dei o título que eu dei foi A História do Evangelho na Bíblia. Na verdade, eu vou ser breve hoje, mais uma vez, só que eu quero te mostrar que o Evangelho foi algo que o próprio Deus planejou. E ele vai mostrando no decorrer do Evangelho, no decorrer da Bíblia, no decorrer da palavra, o Evangelho. Ele vai nos apresentando isso no decorrer da história. E hoje eu quero falar para vocês. Então, enquanto você manda um aviãozinho aí, te mandar um aviãozinho para alguém, para a gente estar aqui junto. Show? Então vamos lá? Olha, presta atenção em algo. Eu tenho dito já para algumas pessoas sobre a necessidade que a gente tem de voltar o evangelho para o centro do púlpito. Porque em muitos lugares tem se pregado muitas coisas e, em sua maioria, não é o evangelho que tem sido pregado. Você concorda comigo? Então, o que a gente vê são muitas mensagens, são muitas coisas sendo ditas, mas, em sua maioria, não é o evangelho que está sendo pregado. E nós precisamos hoje ser uma igreja ativa que realmente prega o evangelho. E o que seria o evangelho? O evangelho são as boas novas, são as boas notícias. Agora, presta atenção em algo. Quando, lá em Mateus, capítulo 24, quando Jesus vai responder a pergunta dos discípulos, e os discípulos perguntam, Senhor, quais serão os sinais do fim dos tempos? O que Jesus responde? Ele fala, olha, quando vocês ouvirem falar de nação contra nação, sobre guerras, aí Jesus fala uma série de coisas, e ele diz, e ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Aí Jesus conclui dizendo o seguinte, mas quando, presta atenção, o evangelho do reino for pregado por testemunha a toda geração, a toda nação, perdão, aí virá o fim. Então, presta atenção, Jesus está falando, olha, quando o evangelho do reino for pregado a toda nação, aí chegará o fim. Ó, o Diogo está na live. Então, o que você tem que entender? Jesus falou, vai ter guerra, nação contra nação. E às vezes, todas as vezes que a gente vê isso, a gente fala, tá tendo uma guerra agora na Ucrânia, com a Rússia, e a gente fala, olha, é o fim dos tempos. Só que Jesus deixou um sinal, ele falou, olha, quando o evangelho for pregado em todas as nações, então chegará o fim. Então o que eu e você nós devemos entender com isso? É que eu e você, como a igreja do Senhor, nós não podemos ser uma igreja passiva, que apenas espera a vinda dele, como alguém que apenas espera passivamente. Mas nós devemos ser um povo que está ativamente esperando a vinda dele. E como que a igreja do Senhor está ativa? É quando ela prega o evangelho. Quando ela gasta tempo pregando o evangelho. Quando ela é fiel ao evangelho. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí, Jesus, ele compartilhou isso então. E hoje, por isso eu quero falar. O evangelho precisa voltar a ser o centro dos púlpitos hoje. A mensagem do evangelho precisa voltar à sua centralidade. Nós vamos ser fiéis na pregação do evangelho. Amém? Então hoje, nesse tempo que a gente tem visto tantas coisas, né, e um tempo, particularmente, nós como nação estamos vivendo politicamente, a tentação que a gente tem é de desviar do evangelho e eu querer falar de política aqui para você. Isso é uma tentação. Tentação é eu querer vir aqui, em vez de ministrar o evangelho, querer ministrar o que eu aprendi com o coach. Nossa, aquilo que o cara falou é top, vou ministrar. Então, nós temos muitas tentações e todas as tentações querem nos distrair do que é o evangelho. Mas deixa eu te falar, existe uma mensagem que nós vamos pregar e essa mensagem é o evangelho. Amém? Então, mais uma vez, o que é evangelho? O evangelho são as boas novas, são as boas notícias. Então, o que é o evangelho? O evangelho é Deus, presta atenção, é Deus entrando na história da humanidade para redimir o homem, para redimir o mundo caído. Esse é o evangelho. Amém? E aí,
eu quero te mostrar rapidamente como que Deus foi nos apresentando o Evangelho no decorrer da Bíblia, no decorrer da história humana. O Senhor ele foi nos mostrando o Evangelho. Porque o Evangelho não começa só em Mateus. O Evangelho não começa no Novo Testamento. O Evangelho está em toda a Bíblia. Você sabia disso? Então o Evangelho está lá desde o princípio. O Senhor foi nos mostrando o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não é ideia humana. O Evangelho é uma ideia divina. Não foi o homem que arquitetou o Evangelho, mas foi Deus que planejou. E aí Deus foi nos mostrando, aos poucos, o Evangelho. E aí o Evangelho, de maneira plena, a gente encontra em Cristo. Porque foi a partir de Cristo, foi por causa da obra de Cristo que nós fomos redimidos. Amém? Então, antes de eu falar das boas novas, eu preciso te falar das más notícias. E qual foram as más notícias? Presta atenção. Você sabe da história? Deus cria o homem, sua imagem e semelhança, coloca ele no jardim, no Éden. E aí, Deus estabelece uma lei. Qual que era a lei? Deus fala, Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim. Apenas de uma você não pode comer. Então presta atenção, Deus deixou todas, mas apenas uma você não pode comer. Bom, só um parênteses aqui, isso revela a bondade de Deus. Porque alguém pode falar, nossa, tanto que Deus é mau. Deus impossibilitou o homem de desfrutar de algo. Não, pelo contrário. Deus deixou todo o resto para ele. Deus é bom. Você acredita que Deus é bom? E aí, você sabe da história? Vem a serpente, né, que alguns acreditam que não foi literalmente um animal, mas era um arquétipo que Deus usou, enfim. Vem a serpente, engana a Eva, e aí a Eva dá de comer para Adão do fruto, e aí o homem cai. Presta atenção, quando Deus falou, Adão, no dia que você comer desse fruto, qual que seria a consequência? Seria a morte. Deus vira para Adão, Adão, no dia que você comer do fruto, você vai morrer. Presta atenção, quando o homem cai, quando ele peca, a morte passa a reinar na terra. Aí alguém fala, nossa, como que Deus pode deixar uma criancinha ter câncer, adoecer? Como Deus pode deixar pessoas passar por tantas doenças, tantas tragédias? Deixa eu falar, isso é a consequência da queda humana. Ah, como que Deus pode permitir tsunami, tufão, sei lá o que, terremoto e um monte de gente morrer? Isso é consequência da queda. Porque o homem caiu, a Bíblia fala que toda a natureza se tornou sujeita à vaidade, se tornou sujeita ao pecado. Está entendendo o que eu estou falando? E aí, agora nós temos um problema, que é a queda humana. Paulo vai dizer em Romanos que não há nenhum justo sequer. Todos estão carentes da glória de Deus. Essa é a condição de todo homem. Agora você que é um crente inteligente, Paulo vai dizer também que o salário do pecado é a morte. E se todos pecaram, qual que deveria ser o destino de todos? A morte. Eu quero dizer mais, presta atenção. O destino de todos é o inferno. Deixa eu te falar, o que você merece, o que eu mereço, é o inferno. Eu sei que alguém pode estar assistindo a live agora e falar, nossa, mas que pesado, que ruim isso. Mas isso é verdade. Não queria dizer isso, mas é um fato. Todo homem nasce destinado ao inferno, porque o pecado do Adão colocou todos nós debaixo do juízo e da condenação. Essa é a má notícia. Que todo mundo está lascado, todo mundo está condenado. Ninguém pode se justificar diante de Deus, ninguém. Porque você sabe qual foi a estratégia de Adão, né? Deus vem visitar ele, aí ele escuta a voz de Deus, então ele sai correndo, se esconde. E aí o que ele faz? Ele costura, né, uma roupa de figueira, de folha de figueira para si, para tentar cobrir a sua nudez. Sabe o que o homem está tentando fazer? Tentando fazer com suas boas obras, com a sua piedade,
com seu devocional, com ir para uma igreja, com ler a Bíblia, com fazer uma bondade, com doar uma cesta, com fazer caridade, estão tentando cobrir a sua nudez. Então, muitas vezes o homem, para tentar, não, acho que se eu fizer isso, se eu me comportar bem, Deus vai me aceitar. Mas o que ele está fazendo? Ele está construindo, costurando uma roupa para si. Agora, sabe o que é a questão? É que a folha de figueira seca. Folha de figueira murcha, não dura. As suas obras, aquilo que você tenta fazer para Deus, para te justificar, não sustenta. Porque é insuficiente. Você entende isso? Hamilton, então essa é a má notícia. Então aonde que eu vejo a boa notícia? É agora um texto que eu quero ler com você. Essa é a primeira vez que nós vemos a promessa do Evangelho na Bíblia. A primeira vez que Deus promete algo. Deus promete a boa notícia. Deus anuncia as boas novas. Eu quero te convidar para você ler lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, o princípio, a semente de tudo. E Gênesis, que é o início de todas as coisas. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmão, presta atenção. O homem cai, Deus vai tratar com o homem. E aqui Deus está tratando com a serpente. E o que ele fala para ela? Presta atenção. O que Deus diz para a serpente? Eu vou criar uma inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher. E da mulher, presta atenção, irmão, e da mulher virá um, que esmagará a sua cabeça. E você ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Irmão, aqui é a primeira vez que nós vemos a promessa de Deus sobre o Evangelho, sobre Cristo. Porque, irmão, presta atenção nisso aqui. Quem que pecou? Não foi o Adão? Quem causou toda a confusão? Não foi o Adão? Irmão, quem que cometeu erro? Foi Deus ou foi Adão? Foi Adão. E aí, presta atenção. Se pelo homem entrou a morte, se pelo homem entrou o pecado, se pelo homem entrou tudo que é de ruim, agora, por um homem, nós seremos justificados. E o diabo seria esmagado. Presta atenção. De quem que o Senhor está falando? Cara, Jesus é o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça de Satanás. Irmão, olha que lindo isso. Porque o ato de ferir a cabeça, o ato de esmagar a cabeça da serpente, iria lhe custar algo. Ele seria ferido. Deixa eu falar, a primeira coisa que nós entendemos nesse versículo é que era necessário Deus se tornar gente. Deus se tornar carne. Era necessário, irmão, presta atenção, era necessário Deus se diminuir ao ponto de caber dentro de um ventre de uma mulher. Cara, Deus, você imagina Deus que criou os céus e a terra, alguém tendo que trocar a fralda dele, alguém tendo que banhar ele, alguém tem que dar papinha para ele. Cara, Deus se esvaziou de tal forma para caber dentro de um ventre da mulher, para se cumprir o que foi dito. Sairá da descendência da mulher, levantarei um que irá esmagar a cabeça da serpente. E a segunda coisa que a gente vê nesse versículo é que esse ato de esmagar lhe custaria algo. Falar, irmão, foi tão forte o pisão na cabeça da serpente que isso lhe feriu. Agora,
Aonde que Cristo pisou na cabeça da serpente? Aonde que ao ato dele pisar na cabeça da serpente, ele foi ferido? Lá na cruz. Quando ele está na cruz, ali era o cumprimento. Aí, eu te pergunto, qual era o nome do lugar onde Jesus foi crucificado? Alguns vão dizer Gólgota ou Calvário. É chamado de Calvário. Agora, por que é chamado de Calvário? É porque a imagem que você tem do monte de longe, ele lembra uma caveira, ele lembra um crânio. Bom, presta atenção, Jesus foi crucificado num lugar que chamava crânio. E a promessa que Deus disse é que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Amém, irmão? Você é empolgado com isso, não? Deixa eu te falar, o Adão, ele errou, ele pecou, e a morte entrou na humanidade. Mas agora a Bíblia chama Jesus de o último Adão, o segundo Adão. E agora o segundo Adão, ele vem da descendência da mulher. E ele pisa, esmaga a cabeça da serpente. Uau, poderoso isso. Amém, irmão? Irmãos, aqui foi a primeira vez que nós vemos o Evangelho sendo anunciado. Amém? E aí, mais para frente, a história do Evangelho continua. Lá em Gênesis capítulo 12, você não precisa ler, Deus vira para Abraão e fala: Abraão, farei de ti uma grande nação. E por causa de você, benditas serão todas as famílias da terra. Presta atenção. Agora, olha Gálatas capítulo 3, versículo 8. Olha o que Paulo vai dizer desse momento em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Olha o que Paulo diz, fala assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha o que diz, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Irmão, olha para cá, Deus pregou o Evangelho a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e faz a promessa para ele, Deus pregou o Evangelho a Abraão. Irmão, quem que pregou o Evangelho foi o próprio Deus. Mais uma vez eu quero dizer algo para você, o Evangelho não é algo que o homem poderia pensar, poderia arquitetar. O Evangelho é um plano divino. O Evangelho foi o próprio Deus que planejou, foi o próprio Deus que arquitetou. E o que ele vem fazendo é, durante a história da humanidade, durante a Bíblia toda, ele vem nos mostrando o Evangelho. Ele vem nos apontando o Evangelho. E aí, mais pra frente, na história de Abraão, tem uma das cenas que eu acho linda. É que um dia, você sabe da história, Deus pede para que Abraão sacrificasse Isaac. Então Deus fala, pega o seu filho. E fala assim, o filho que você ama. O filho que você ama. E vai ao monte sacrificá-lo. Irmão, Abraão começa a subir o monte. Aí Isaac, presta atenção, isso aqui. Isaac olha, vê a lenha, vê o cutelo, vê o fogo, fala, pai, mas está faltando algo. Nós temos lenha, temos fogo. Cadê o sacrifício? Qual que é a resposta de Abraão? Deus proverá um cordeiro para si. Irmão, olha para cá, presta atenção. Abraão está indo sacrificar Isaac. E quando Isaac pergunta, Abraão
ele libera uma profecia. Deus proverá para si o cordeiro. Abraão sobe o monte, você sabe da história, o Isaac está lá deitado já. E quando ele vai para sacrificar Isaac, a Bíblia fala que veio um anjo, né? E o impediu de fazer isso. E Abraão olha, tem um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Irmão, deixa eu te falar. Aquela profecia de Abraão, ela ficou circulando sobre a terra até que se cumprisse plenamente. Presta atenção nisso aqui. Um dia João Batista está pregando no Rio Jordão. Aquele camarada meio esquisito, com bafo de gafanhoto, que usava veste esquisita lá, de pelo. Está pregando no deserto. E aí, de repente, ele vê um homem vindo. E quando ele vê esse homem vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, Abraão profetizou anos atrás que Deus proveria o Cordeiro para si. Agora João Batista testifica dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, presta atenção, Cristo, descendente da mulher. Cristo que veio em forma humana. A Bíblia chama de segundo Adão. Que a Bíblia vai dizer que é o descendente de Davi, que vai reinar eternamente. Cristo, ele é quem esmaga a cabeça de Satanás. Cristo é o Cordeiro que foi profetizado. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado. Cristo é o nosso Cordeiro. Amém, irmãos? E aí, o que acontece? O que acontece lá em Gênesis? Quando Deus teve com Abraão, que eles estavam percebendo a sua nudez, a sua vergonha, a sua culpa. O que Deus faz, irmão? Deus fala que Deus pega o animal, mata o animal e com o pelo desse animal cobre Adão e Eva. Irmão, me responde uma pergunta. Quem que derramou sangue pela primeira vez em toda a história? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que pega o animal inocente, que não tinha nada a ver com a história, e derrama sangue, mostrando mais uma vez que era assim que deveria acontecer. Porque a palavra vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus estava mostrando para Adão: Adão, a partir de agora, será necessário haver derramamento de sangue para a remissão de pecados. Irmãos, nós vemos o Cordeiro perfeito de Deus na cruz derramando sangue por mim e por você. Mais uma vez, o Evangelho não foi algo que o homem poderia arquitetar. O Evangelho foi algo que o próprio Deus planejou. O Evangelho estava no coração de Deus. E todo o decorrer da história aponta para o Evangelho e para a obra consumada de Cristo na cruz. O que acontece lá? A gente está quase encerrando. O que acontece quando o povo de Israel vai ser liberto do Egito? E Deus envia a última praga, que era a morte dos primogênitos. E o que Deus fala para eles? Deus diz para eles ficarem em casa, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta. E quando eles estivessem lá dentro à noite, eles pudessem comer do cordeiro assado. Irmão, quem que é o Cordeiro Pascual? É Cristo. Paulo vai dizer que o nosso Cordeiro Pascual é Cristo.
Mais uma vez, Deus estava apontando para o Evangelho que um dia o Cordeiro perfeito dele seria morto, o sangue dele seria derramado, e porque o sangue dele foi derramado, a morte não teria poder sobre mim e sobre você mais. E agora nós podemos se alimentar do Cordeiro, que o Cordeiro agora nos traz vida. Amém? Irmão, para finalizar, quero ler o último versículo com você, lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Treze, 8. Apocalipse 13, versículo 8 diz: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos os nomes foram escritos no livro da vida, agora presta atenção, no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo. Irmão, chegou um dia, há 2000 anos atrás, que o Cordeiro perfeito de Deus foi morto numa cruz. Mas o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Desde quando o homem peca, Deus provê para si o Cordeiro. Olha para cá para a gente finalizar junto. Quando Abraão disse, Deus proveria para si o Cordeiro, que é Jeová Jireh, o Senhor provedor. Quantas vezes você ouviu alguém dizendo, olha, Deus é o provedor, Deus vai prover sua vida financeira, Deus vai prover seu carro, Deus vai prover seu casamento. Eu creio que isso é verdade também, mas Deus é o provedor, porque Ele proveu o Cordeiro para si. O que Abraão estava dizendo é que Deus iria preparar o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito é Cristo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pode dizer amém? Por isso, mais uma vez, eu afirmo. O Evangelho é um plano divino. O homem não poderia arquitetar algo assim. O Evangelho não é uma ideia humana. O Evangelho é a ação de Deus. O Evangelho é Deus redimindo o homem pecador. O Evangelho é Deus redimindo a natureza caída. O Evangelho não é o Evangelho é o que está no coração de Deus. A Bíblia inteira aponta para Cristo e o Evangelho. Irmão, a Bíblia inteira aponta para Cristo e o Evangelho. A queda é uma consequência humana, mas o Evangelho é uma consequência divina. Só Deus poderia ter arquitetado o plano da redenção. A cruz de Jesus foi o plano divino. Sem ela, ninguém poderia ser salvo. Irmãos, a cruz é o plano divino de Deus. Só Ele poderia ter pensado nisso. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã? Queria pedir a você que ficou até o final, essa live vai ficar salva e depois também vai subir para o meu canal no YouTube. Compartilhe com alguém, mande para alguém, se a pessoa possa ser abençoada também, se você for abençoado até aqui. Irmão, não se esqueça disso. O Evangelho foi um plano divino. O Evangelho são as boas novas, são as boas notícias que o mundo precisa ouvir. Na cruz, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Eu quero dizer para você, irmão, Cristo, Jesus, sendo homem, pegou na mão do homem. E ele, sendo Deus, pegou na mão de Deus e fez a paz. Amém? Glória a Deus. Não existe uma notícia
melhor e mais poderosa do que o Evangelho. E eu quero te convidar para que eu e você, como igreja do Senhor, nós possamos anunciar o Evangelho, as boas notícias. Amém? Então, antes de nós orarmos para encerrar, eu vou encerrar a live para ficar salva. E a gente vai encerrar esse momento orando. O João Neto está aí, né, João Neto? Eu vou encerrar aqui para ela ficar salva e a gente vai orar, encerrando aqui.